Eu fiquei muito emocionado com aquela canção a respeito da mulher samaritana. Já tinha ouvido, já tinha visto a imagem, mas hoje foi um pouco diferente. Enquanto eu estava ali pensando a respeito disso, eu fiquei pensando quantas samaritanas já passou pela minha vida e eu não fiz nada. Quantos samaritanos já passou pela minha vida e eu não fiz nada. Quantas samaritanas já passou pela sua vida e está passando. Eu não estou falando do sistema de vida que vivia aquela samaritana. Mas quantas samaritanas estão nos condomínios fechados desta cidade? Quantas samaritanas estão perto de você, no prédio que você mora, ou vizinho de você, onde você mora? Quantos samaritanos estão perto de você, no seu trabalho? Quantos samaritanos e quantas samaritanas passam pela nossa vida todos os dias? E sabe, é um pouquinho disso que eu quero conversar com a igreja. Eu pedi para o pastor dizer, pastor, deixa eu ficar lá embaixo, ficar mais perto do pessoal. Aqui o Santo dos Santos não é para todos. Porque eu queria ter, de fato, uma conversa com os irmãos. Vocês não vão ver uma pregação, vocês vão ver a gente conversando a respeito daquilo que é o propósito deste mês, desta igreja aqui. O texto que eu quero começar é o texto de João, no capítulo 10, verso 16, quando Jesus, ele está conversando com os seus discípulos, e ao conversar com os seus discípulos, ele disse, tenho outras ovelhas que não fazem parte do aprisco. A mim me convém tomá-las. Vamos ler juntos, eu acho que está lá na tela. Tenho... Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Fala para a pessoa, você crê mesmo? Diga para a pessoa que está do seu lado, você percebe pessoas que ainda não fazem parte do aprisco de Jesus e que estão perto de você? Pergunta para ela. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã. Dentro dessa proposta do mês missionário, de a gente pensar muito na nossa Jerusalém, daqueles que estão perto. Vocês sabem que eu sou um homem apaixonado e fissurado na questão dos povos não alcançados. Aqueles lugares ainda o Evangelho não chegou. Mas o propósito deste mês aqui, pastor Claudinei e a liderança da igreja, está entendendo que nós precisamos pensar um pouco mais na nossa Jerusalém, e isso é verdade. Porque ninguém chega nos confins da terra sem atravessar a rua e chegar na sua Jerusalém. É claro que é simultâneo, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, simultâneo. Por isso é que vocês têm projetos aqui em Maringá, por isso que essa igreja está apoiando projetos lá com a Cesaltina, em São Tomé e Príncipe, uma missionária que a igreja que eu estou apoia há mais de 20 anos, conheço a Cesaltina. Mas eu não entendi uma coisa, pastor Claudinei. Não entendi. Acho que segunda-feira o senhor vai me explicar. Porque eu acho que você também não tem a resposta. Quando o irmão estava falando a respeito do desafio de nós sermos fiéis a Deus nos dízimos e das ofertas, ele falou uma coisa muito interessante. Ele ficou falando que você deveria ser alguém que estivesse envolvido com o reino de Deus, que estivesse envolvido com a evangelização através das ofertas. E eu perguntei, mas tem alguém que ainda não faz isso? Mas tem alguém aqui, membro dessa igreja,
que tem desfrutado da graça de Deus e dessa dinâmica, desse mover de Deus aqui, e que ainda não está glorificando a Deus, servindo o Senhor, através também da sua oferta missionária, através da fidelidade no dízimo e através da oferta missionária, eu fiquei pensando, mas tem alguém ainda? Depois você me explica. Queridos, essa conversa conosco, essa conversa que eu vou ter com os irmãos, ela é uma conversa de edificação, é uma conversa de ensino, é uma conversa de treinamento e é uma conversa de muito desafio para o teu coração. Há pouco tempo, eu e Silene fomos almoçar num restaurante ali no Alphaville, tem um restaurante rural. E quando nós chegamos no restaurante, uma menina veio nos atender. E eu peguei o cardápio e perguntei o nome dela. Ela disse o nome. E eu disse, mas antes de eu escolher o que nós vamos comer, eu queria dizer uma coisa para você. Eu perguntei para ela, você sabe que Deus te ama? Você sabe que Deus conhece o seu coração e conhece as suas dores, as suas lutas? Você sabe que Deus te ama de uma forma muito profunda? E a Silene já entrou e falou assim, você sabe que Jesus quer morar no seu coração? Você sabe que Jesus quer morar na sua vida? E as lágrimas daquela menina desceu. Nos serviu, fomos para casa e ficou a mensagem do que Deus vai fazer com isso, eu não sei. Na quarta-feira passada, eu estava tomando café com um irmão e quando a menina veio me atender, eu perguntei o nome dela, ela disse o nome dela e eu falei, eu preciso dizer uma coisa para você. Mandaram dizer uma coisa para você. Mandaram dizer para você que Deus te ama muito. E mandaram dizer para você que Deus conhece o seu coração e sabe da sua vida. E Ele tem planos perfeitos para a tua vida. Você crê nisso? Eu perguntei para ela. E ela disse, sim, eu creio. Então, acredito, porque isso faz toda a diferença. O que eu estava fazendo? O que nós estávamos fazendo? Agora eu quero ouvir. O que nós estávamos fazendo? Hã? Pode falar, irmão. O que eu estava fazendo? Vocês não sabem? Talvez seja essa a razão pela qual a gente não faz, né? Porque a gente não sabe. Eu estava evangelizando. Eu estava falando de Jesus. Eu estava fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Eu estava fazendo aquilo que cada um de nós temos que fazer todos os dias. Então, quando João 10, Jesus fala, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, nós temos que entender que essa é a nossa tarefa de segunda a domingo. Esse é o nosso trabalho de segunda a domingo. Agora, o que evangelismo não é? Evangelismo não é uma campanha. Eu vejo igrejas que fazem uma campanha no mês tal e depois os outros 11 meses não precisa fazer nada. Evangelismo não é uma data no calendário da igreja. Evangelismo não é um método. Evangelismo é um estilo de vida. Diga para a pessoa do teu lado, evangelismo é um estilo de vida. Evangelismo é você falar de Jesus, é só isso. Evangelismo é um estilo de vida. O que é um estilo de vida? O que é esse estilo? Estilo é aquilo com a qual você se identifica. As pessoas olham para você e veem aquele estilo de ser. E eu e você somos chamados para fazer do evangelismo um estilo de vida. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos ir para lugar nenhum sem que a gente realmente viva o evangelismo como estilo de vida. Evangelismo é falar de Jesus. Isso é evangelismo. E é isso que eu quero conversar com os irmãos e quero estimular os irmãos. E eu quero começar com continuar com Atos 8, 48, 4 e 8. Atos capítulo 8,
verso 4 e verso 8, acho que vai ser projetado. E eu não vou abrir minha Bíblia, mas você tem aí, você pode abrir a sua Bíblia. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Espera um pouquinho, pastor. Tem mais que 10 pessoas aqui, né? Tem. Vocês vão fazer o pastor ler sozinho? Vamos lá, vamos ficar em pé e vamos ler. 1, 2, 3. Continua. Até o 8. Vamos falar juntos, bem forte, essa última parte assim. Aí. Assim houve grande alegria naquela cidade. Agora vamos falar Maringá, no lugar de cidade. Assim houve grande alegria na Maringá. Amém? Podem sentar. O texto começa assim. Jesus, Paulo está conversando com... Lucas está escrevendo a respeito daquilo que Jesus estava fazendo, e ele diz assim, os que havia perseguição, Estevão tinha acabado de ser martirizado, a perseguição estava intensa, Saulo, que depois veio a ser Paulo, estava perseguindo os cristãos, entrando nas casas, levando esses cristãos presos, e enquanto isso, aqueles que não foram presos foram dispersos. E o texto diz, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Onde você vai amanhã? Onde você vai estar amanhã? Por onde quer que fossem. O que Lucas está dizendo, que o texto está dizendo, é que é o tempo todo. O evangelismo é o tempo todo, por onde nós estivermos indo. Nós precisamos estar prontos a falar a respeito de Jesus. Por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz assim, prega a palavra a tempo e fora de tempo, ou seja, sem trégua. Chegou perto de você, corre o risco de ir para o céu. Você entendeu, irmão? Chegou perto de você, começou a conversar com você, tem que correr o risco de ir para o céu, ou seja, ao falar de Jesus para a pessoa entregar o seu coração a Jesus e ser salva. Nós precisamos estar atentos às oportunidades e aproveitando as oportunidades ou criando as oportunidades. Algum tempo atrás eu estava na fila de um banco. Isso faz um tempo e isso está vindo à minha memória agora. Estava na fila do banco com outro colega e nós estávamos esperando e, de repente, chegou um vendedor de bilhete. Aqueles bilhetes que tem datas especiais e o valor era muito grande. E ele chegou para nós e perguntou se a gente queria comprar o bilhete. E o meu colega disse assim, eu já ganhei muito mais do que isso. Você falar para um vendedor de bilhete que está vendendo um bilhete com valor estratosférico, e você dizer que você ganhou muito mais do que aquilo, chama atenção. Aí o vendedor de bilhete falou, mas como assim? Aí ele falou assim, eu já ganhei a vida eterna. Aí ele falou assim, e eu falei, você já ganhou a vida eterna? Você tem a vida eterna? E ele ficou assim, eu falei, se você entregar a tua vida para Jesus, nós estamos na fila do banco, se você entregar a tua vida para Jesus, agora você pode ter a vida eterna. E aquele homem orou na fila do banco com a gente. Há tempo e fora de tempo, aproveitando as oportunidades, aproveitando ou criando as oportunidades, por onde quer que fosse. Está no shopping, você tem que aproveitar as oportunidades.
A Silene e eu estávamos no shopping há algum tempo atrás, e a gente foi assim, ver lojas, porque é o que a gente faz lá quando vai no shopping. E aí nós vamos tomar um cafezinho, e quando nós sentamos para tomar o cafezinho, a moça veio nos atender. Eu pedi uma água e um café, a Silene pediu um bolo e um café, e na hora de acertar a conta, aquela moça, eu vi que estava menos a conta. Eu falei, olha, eu acho que você errou. Ela disse, não errei. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Eu dei o dinheiro para ela foi lá. Quando ela voltou, eu falei, vamos fazer as contas? Vamos. Ela tinha esquecido de colocar água. E quando eu disse para ela, você esqueceu de colocar água, aquela moça disse, você vai para o céu. Eu falei, eu sei que eu vou para o céu, mas eu não vou para o céu por causa que eu fui honesto com você, eu fui para o céu, eu vou para o céu porque Jesus me salvou. Jesus me redimiu, e a Silene já entrou também, você já entregou a tua vida para Jesus? É assim, eu começo, a Silene continua e eu finalizo. E aquela moça orou ali, naquela mesa conosco, entregando. O que Deus vai fazer daqui? Nunca mais vi a moça. Nunca mais vi. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, nesta manhã, é que você precisa ser um evangelista. Evangelista é um dom espiritual. Nem todos têm o dom de evangelista, mas todos são chamados a evangelizar. Ninguém pode ficar de fora, porque evangelizar é falar de Jesus. É falar do amor de Deus. Está no mercado, fala de Jesus. A Silene foi lá outro dia comprar um perfume para uma neta, num shopping em frente da nossa casa. Chegou lá um rapaz, com todas as tendências homossexual. A Silene começou a conversar com ele, escolheu o perfume, e depois que escolheu o perfume, perguntou para ele se ele já tinha entregue a vida para Jesus, que Jesus o amava. E a Silene abraçou aquele rapaz e orou com ele. Depois eu dei continuidade. Ela começa e eu termino. Eu finalizo. Está de férias? A oportunidade chega. Eu e Silene estávamos em Gramado há um tempo atrás. Chegou 2 jovens fazendo uma pesquisa, aquelas pesquisas para saber a satisfação com a cidade. Eu falei para elas, tudo bem, eu vou responder as perguntas, mas depois eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Pode ser? Pode. Ali na rua. E aí, então, ela fez a pesquisa da satisfação com a cidade, e depois eu fiz a minha pesquisa. Você sabe que Deus te ama? Já te falaram que Deus te ama? Já te falaram que Jesus morreu na cruz por você? Já te falaram que se você entregar sua vida para Jesus, você vai ter a vida eterna? E uma delas falou assim, eu sou desviada, eu sou filha de pastor. E a outra falou assim, não, eu nunca tinha ouvido isso, e ela orou naquela hora ali. E eu falei para a moça, volta para o teu pai, perdoa teu pai, volta para a igreja, porque Deus quer usar a sua vida. É isso, irmão, simples. Simples ou não? Esse sim é de quem acha que não é assim, é simples. Simples, sim ou não? Então, por onde quer que fossem, está passando. Você vai no mercado amanhã, na farmácia amanhã, você vai ao banco, você vai ao shopping, você vai onde você for. Você tem que estar pronto e disposto a falar de Jesus. Falar que Jesus ama. Gente, quando nós falamos para uma pessoa, Deus te ama, as pessoas se abrem. O que Deus vai fazer com isso, eu não sei. E não me compete saber. Claro que se eu tenho a pessoa perto de mim, eu vou continuar caminhando com ela. Vou chamá-la para estudar a Bíblia, vou discipulá-la, vou mostrar para ela a verdade da palavra de Deus. Mas quantas pessoas a gente encontra no nosso caminho, Deus coloca no nosso caminho, que talvez a gente não vai encontrar mais, mas ela precisa sair com a semente da palavra de Deus. Pastor Claudinei, se esse povo que está aqui começar a fazer isso, vai ter que ir para o estádio. Amém, irmãos? Mas o texto continua. Coloca lá. Quando a multidão, então, indo Felipe para a cidade,
falava que por onde eles fossem, onde fossem, eles estavam pregando o Evangelho. Mas ali, diz no versículo 4, na parte B, diz, indo Felipe para uma cidade, ali lhes pregava a Cristo. Vamos ler de novo? Dá para colocar lá, por favor? Está lá? Eu lá não enxergo, deixa eu ver aqui. Isso, vamos ler juntos? Vamos ler? Ali, já não é mais por onde fossem, agora é ali. Onde é o seu ali? O ali de Filipe era a cidade de Samaria. Ali ele pregava o Evangelho. Onde é o seu ali? Por onde quer que fosse, é ocasional. Ali não é ocasional. Ali é onde você mora. Ali é onde você convive. Ali é onde você vai todos os dias ou quase todos os dias. Ali é onde você se relaciona com as pessoas. Por onde quer que fosse, é ocasional. Eu estou indo e aparece a oportunidade, ou eu crio a oportunidade e falo de Jesus. Ali é onde as pessoas te conhecem. Ali é onde você convive. Ali é a sua família. Os teus pais, se estão vivos, já se converteram, os teus irmãos, o teu esposo, a tua esposa, já entregaram a vida para Jesus. Ali é no seu trabalho, onde você vai todos os dias, você senta com as pessoas, você senta à mesa às vezes para fazer a refeição, ou para tomar o cafezinho, ou para compartilhar. Ali é onde você trabalha. É onde você está. Vocês sabiam que há muito agente secreto do reino de Deus em Maringá? Tem. Sabe o que é um agente secreto, né? É aquele que é, mas ninguém sabe. Esse é um agente secreto. Ele não se revela, ele é um agente secreto. Ele é, mas ninguém sabe. Um dia um jovem crente chegava sempre 15 minutos mais cedo do que todos os colegas. E nesses 15 minutos ele tirava para ler a Bíblia. Não tinha ninguém. Ele chegava mais cedo, o pessoal chegava no horário, e ele tirava esses 15 minutos para ler a Bíblia. Um dia ele estava lendo a Bíblia e uma pessoa chegou mais cedo que ele. Falou, nossa, você é crente? Eu falei, não conta para ninguém. Será que muitas vezes eu fui um agente secreto do reino de Deus? Eu era, mas não me revelei. Será que na sua vida tem gente que não sabe que você é de Jesus? Será que na sua vida, ao seu derredor, pessoas perto de você não sabem que você ama Jesus? Que você vem nessa igreja todo domingo pela manhã ou à noite? Que você frequenta uma célula? Será que tem gente? Você não está sendo um agente secreto do reino de Deus? Ali onde Deus tem plantado você, onde Deus tem colocado você. Quando começou a pandemia, eu acho que eu já contei isso aqui, quando começou a pandemia, aquela situação, todo mundo com medo, todo mundo apavorado, e eu chamei a Silene, nós começamos a conversar e falamos, nós precisamos fazer alguma coisa com os nossos vizinhos. Convidamos, são 4 apartamentos, convidamos os vizinhos. Escuta, nós queríamos uma vez por semana a gente se encontrar, você fica na tua porta, cada um na sua porta, só para a gente conversar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho do amor de Deus e fazer uma oração. Todos toparam, todos. E aí então nós começamos, toda quinta-feira à noite, as pessoas saíam, eu tocava a campainha, eles saíam, ficavam na porta, cada um na sua porta, ali a gente dava uma palavra, ministrava, orava e cada um entrava para a sua casa. Terminou a pandemia, acabou a proibição, né, da aglomeração,
Nós fomos falar com eles, e agora, que tal? Não, vamos continuar, pastor, nós temos que continuar, tem sido muito bom, nós não podemos parar. Ali, tem uma irmã que está passando por problemas muito sérios. Uma irmã não, uma pessoa que está passando por um problema muito sério, doutora, tem um doutorado numa área. Ela tem um problema tão sério que ela às vezes tem 4, 5, 6 epilepsia por dia. E um dia eu saí, outro dia, poucos dias, eu saí, ela estava sentada ali na portaria, no hall de entrada, e eu cheguei perto dela e comecei a conversar com ela, e ela falou para mim das lutas, dos problemas, das dificuldades, e ali naquela hora nós oramos, e antes disso, presta atenção, antes disso, de eu ter essa oportunidade de orar com ela, a gente levou bolo, a gente levou bolacha, levou mais o quê, Silene? Torta, levamos para ela, porque ela não podia fazer, tem 2 filhos, o marido é professor da universidade, então nós começamos a levar algumas coisas para ela, e aí quando eu sentei perto dela, ela estava com o coração aberto, para ouvir o que eu tinha para dizer. Ali, eu queria que você pensasse agora, no ali seu. Tem gente no ali seu que não conhece Jesus? Tem um monte de gente fazendo assim. Tem gente ali no seu ali que não conhece Jesus? O versículo 5, vamos continuar o versículo 5. Quando a multidão ouviu Filipe e os sinais que realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ou seja, vida de testemunho. Uma vida de testemunho. A sua vida atrai as pessoas. Queridos, eu sei que eu estou fazendo algumas perguntas aqui, que, como você falou, alguns vão sair bravos daqui. A sua vida atrai as pessoas. As pessoas querem saber o que você pensa. As pessoas querem ouvir você. Quando você quer falar alguma coisa, as pessoas ficam atentas, por causa da sua vida de testemunho, onde Deus tem plantado você. As pessoas se identificam você como um seguidor de Jesus. Você é daqueles que quando tem problema na empresa, ou na sala de aula, ou na família, as pessoas te procuram para dizer, como é que a gente vai resolver isso? Então, quando a multidão ouviu Filipe, deixa eu virar aqui que lá não enxergo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. As pessoas vão ouvir o que você diz a partir daquilo que você faz. As pessoas não precisam ler a Bíblia aqui. As pessoas precisam ler a Bíblia na sua vida. É na sua vida que as pessoas precisam ver a Jesus. Aqui também é importante, é necessário, fundamenta a nossa fé. Mas as pessoas vão desejar ler quando elas verem a Bíblia na sua vida. Ou você... Então, as pessoas olham para você e dizem, eu quero te ouvir. Porque a sua vida de testemunho, assim como Felipe dava testemunho, e as pessoas viam sinais na vida de Felipe. Agora tem uma perguntinha aqui, e o último versículo diz assim, e havia grande alegria, isso mexe comigo, pastor Claudinei. Eu gosto disso. E havia grande alegria na cidade de Maringá. Mas para ter alegria na cidade de Maringá,
passa por você. Porque se você mora num condomínio fechado, aquele condomínio precisa ouvir as novas de Jesus. Se você está numa sala de aula, os alunos precisam saber que ali tem um homem, uma mulher que ama Jesus e que tem palavra de vida eterna, e que tem palavra de paz, e que tem palavra de consolo, e que tem palavra de esperança, e que tem poder nas suas mãos para orar e curar. E havia grande alegria naquela cidade. Por que havia? Tem uma perguntinha aqui. Por que havia grande alegria naquela cidade? Gente, eu não sou um pregador, eu sou um conversador. Então, estou perguntando. Por que havia grande alegria naquela cidade? Cegos viam, paralíticos eram curados, demônios expulsos, mas não é por isso. Isso é resultado da pregação do Evangelho. Havia grande alegria naquela cidade porque o Evangelho estava sendo pregado. E ao ser pregado o Evangelho, pessoas são libertas, casamentos são restaurados, o perdão é estabelecido, as pessoas são libertas das suas possessões demoníacas, curas acontecem. Porque o Evangelho é pregado, o que acontece, os resultados, o que se pode ser visível, a semelhança daquilo que nós temos no texto, é porque o Evangelho estava sendo pregado. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E havia grande alegria naquela cidade. Em Atos, no capítulo 15, no verso de número 3, Paulo e Barnabé, eles informam aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, que estava acontecendo muitas conversões naquele lugar. E quando eles começam a falar que havia conversões naquele lugar, por onde eles passavam, diz que havia grande alegria no coração dos discípulos. A alegria, queridos, é muito bom estar aqui. É muito bom. É muito bom estar aqui, esse ambiente tão espiritual que a gente tem neste lugar, os irmãos que se tocam, se abraçam, o louvor, a adoração, o dinamismo do pastor Claudinei, dos irmãos que assumem, é muito bom. É bom demais. Mas isso não é suficiente. Você precisa experimentar a alegria de ser instrumento do Espírito Santo para levar pessoas a Jesus. Não há alegria maior no coração de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, do que ser um instrumento para que uma pessoa entenda o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão em Cristo e a presença do Espírito Santo. Não há. Não há. Quando a multidão viu que Filipe fazia o que fazia, houve grande alegria naquela cidade. Paulo e Barnabé falando, e Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém tomá-las. Mas ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos no seu local de trabalho, fazei discípulos na sua sala de aula, fazei discípulos no meio da sua família, fazei discípulos. Em Atos, no capítulo 18, no verso 19 e 10, fale e não te cales, Jesus falando para Paulo, fale e não te cales, porque eu tenho muito
muito povo nesta cidade. E lá em Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, diz assim: faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu estou terminando. Mas eu não vou sair daqui sem que você pense em duas pessoas. Duas pessoas que ainda não fazem parte do aprisco de Jesus. Duas. Já pensou? Quem pensou, levanta a mão. Você já sabe quem são? O que é que você vai fazer? Você vai começar a orar por essas pessoas. Você vai se surpreender. Você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer se você começar a orar. Quem sabe tem alguém aí dentro do teu coração, você falando assim: esse não tem jeito. Eu pensei nesse ou nessa, mas não tem jeito, esse não tem jeito. Tem. Não há impossíveis para Deus. Paulo estava perseguindo a igreja, colocando todo mundo dentro da prisão. E em quem poderia dizer que Saulo ia se tornar o Paulo que é hoje o maior referencial humano de pregação do Evangelho? Ninguém. 2 nomes. 2. Registrou? Está registrado? O que é que você vai fazer? Você vai começar a colocar essas pessoas diante de Deus. O melhor que você pode fazer por uma pessoa é colocá-la na presença de Deus. E você vai pedir ao Senhor a oportunidade para falar de Jesus para aquela pessoa. Do jeito que você sabe. A promessa do Espírito Santo é que Ele viria e nos ensinaria todas as coisas. Você está falando: Nivaldo, eu não sei como fazer. Nivaldo, eu não sei nem como começar. Mas se você colocar o teu coração, tua mente, tuas mãos, teus pés, teus joelhos para ser usado pelo Senhor, Ele vai te dizer como você vai fazer. Então deixa eu ver aqui. Fica aqui perto de mim, pastor Claudinei, vem cá. Quantos de vocês já colocaram os 2 nomes na mente? Levanta a mão. Vai ter que derrubar as paredes. É isso, queridos. É isso, pode sentar. Que Deus te abençoe. E que você possa ser que você seja um evangelista como o próprio Deus pediu que você fosse. Que você seja um evangelista, porque foi para isso que Jesus salvou você. Jesus não te salvou para você vir aqui a essa igreja domingo de manhã, domingo à noite, ir para uma célula. Jesus não te chamou só para isso. Jesus te chamou para você ser frutífero. Porque uma árvore que não produz fruto, Ele corta. Sabe como é que eu entendo este corta? Não é que Ele vai tirar a sua vida. Ele tira a tua alegria. Você pode morar no condomínio fechado, na cobertura, pode ter muita coisa, mas se você não frutificar, você é como uma árvore seca. Ela está lá, até vistosa às vezes, bonita às vezes, mas não tem fruto. E que Deus está olhando para você e quer de você é o fruto. E você pode, presta atenção, o poder de Deus está sobre a tua vida. O Espírito Santo age em você. Não tenha medo. Compartilhe de Jesus. O teu papel não é convencer as pessoas. O teu papel é compartilhar Jesus. E quem convence é o Espírito Santo. Então, fique em pé um pouquinho, por favor. Agora eu queria que você estendesse as tuas mãos e olhasse para as tuas mãos. Visualize
nas tuas mãos as duas pessoas que você colocou no teu coração de ser instrumento de Deus para que ela seja salva. Olhe para essas duas pessoas, visualize elas. E você pode começar a orar por elas agora. Levante a sua voz, comece a orar por elas. Levante a sua voz, ore, ore. Comece agora, comece falando, comece colocando diante de Jesus, comece colocando diante do trono, comece. Senhor, aqui está o teu povo, o desafio do teu coração para o nosso coração, Senhor, nesta manhã, foi de que nós frutificássemos para a tua glória e para o teu louvor. O Senhor nos chamou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor, para que nós levássemos o Evangelho, que é o poder de Deus, a todos os corações, a todas as vidas. Senhor, há pessoas aqui que estão temerosas, inseguras, mas nesta hora, em nome de Jesus, toda a libertação sobre a vida dessas pessoas, que sejam ousados, ó Deus, nesta semana, sejam ousados em pregar a tua palavra, em falar do teu amor, em falar da tua graça, e vidas se converterão, vidas se dobrarão diante do Senhor, vidas entenderão que a vida só tem sentido quando firmada em Cristo Jesus. Eu entrego, Senhor, em nome de Jesus, essas vidas diante do teu coração, e que o teu nome seja exaltado, e que o teu nome seja glorificado, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Pastor Claudinei, quando estava falando aqui com a igreja, ele disse uma frase: eu não vou voltar, falando para a igreja, que você deveria colocar no seu coração: eu não vou voltar como eu cheguei. E você sai nesta manhã com um desafio. Você sai nesta manhã com um compromisso diante de Deus, de levar o Evangelho a essas vidas e a esses corações. Deus te abençoe.